Olá a todos, meu nome é Welton Pereira e Silva, sou professor de língua portuguesa na Universidade Federal Fluminense e sou membro pesquisador do GPS Leifem. Neste vídeo, vou falar um pouco sobre o postulado de intencionalidade, uma das noções basilares da teoria semilinguística do discurso. Em sua teoria semilinguística do discurso, Charrodot postula que todo fazer discursivo é levado a cabo por um sujeito intencional, isto é, um sujeito que organiza seu discurso a depender de suas próprias intenções comunicativas. Essa noção se contrapõe a outras perspectivas de análise do discurso, para as quais o sujeito pode nem sempre ser dotado de consciência sobre seu dizer. Além disso, essa noção pressupõe o princípio de influência do contrato de comunicação. E esse princípio preconiza que todo sujeito que produz o ato de linguagem visa atingir seu parceiro, seja para fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente, seja para orientar o seu pensamento. Notem, portanto, que a teoria semilinguística do discurso tem uma orientação bastante pragmática, né, para o que fazer? Eu coloco a língua em funcionamento por meio do discurso para agir em sociedade, para agir diante do meu interlocutor. A noção de intencionalidade já foi abordada por Searle na filosofia da linguagem e é trazida pela semilinguística, né, compartilhando nessa teoria proximidade com a ideia de estratégia como termo técnico de análise do discurso. Para Charrodot, a noção de estratégia repousa na hipótese de que o sujeito comunicante concebe, organiza e encena suas intenções de forma a produzir determinados efeitos de persuasão ou de sedução sobre o sujeito interpretante para levá-lo a se identificar, de modo consciente ou não, com o sujeito destinatário ideal construído pelo sujeito comunicante. Para a Paulo Cones, a estratégia é o melhor caminho para se concretizar algo, né? Conforme a professora explica, o termo estratégia, na verdade, veio do âmbito militar, né? Eu até coloquei essa imagem aqui para ilustrar. A estratégia no âmbito militar, então, eu tenho uma missão a cumprir, tenho um objetivo a ser realizado, então eu vou traçar a forma mais assertiva, né, para chegar até esse meu objetivo, que dialoga bastante bem com essa noção de estratégia que tem a ver, né, que parte aí da intencionalidade do sujeito. Eu tenho um objetivo a cumprir, eu tenho determinada intencionalidade, determinada finalidade, vou lançar mão então de algumas estratégias que me levem a cumprir de maneira mais satisfatória o meu objetivo. Então, o postulado de intencionalidade prevê que a intencionalidade comunicativa é constituinte de um ponto de vista semiolinguístico de compreensão da linguagem que se manifesta em práticas sociodiscursivas. Notem, portanto, que esse postulado faz parte da concepção e organização epistemológica da análise do discurso que se orienta por uma perspectiva semiolinguística. A própria noção de modo de organização do discurso pressupõe a intencionalidade do sujeito, que organiza o discurso a depender de seus interesses comunicativos. Se eu quero narrar, descrever, principalmente visando a argumentar, né, a influenciar o outro de alguma forma. Para ilustrar, eu trouxe aqui duas cartas que foram produzidas pelo mesmo sujeito comunicante, um rapaz que cometeu uma série de assassinatos em Goiânia e ele foi preso posteriormente. No entanto, na primeira carta que ele enviou à polícia essa carta, né? Podem ver até aqui em cima, né? O vocativo cara, polícia de Goiânia. Esse sujeito tinha a intencionalidade, então, de alguma forma, né, atacar a polícia, causar terror na população. Então, notem que ele se apresenta, né? Esse sujeito comunicante, então, se apresenta como sujeito enunciador por meio da materialização de algumas formas linguísticas como, né, sou um cidadão cujo único objetivo é matar, sou um assassino em série, matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo bem. A intencionalidade, portanto, era de alguma forma provocar terror e atacar em alguma medida a polícia. Por isso, então, ele lança mão dessas estratégias. Contudo, esse sujeito foi preso posteriormente, foi encarcerado e foi a julgamento. A estratégia do advogado de defesa era garantir que, na verdade, esse sujeito não era passivo de ser colocado numa penitenciária, mas ele deveria receber tratamento médico, porque ele tinha algum tipo de problema. E ele então procura mostrar, depois que ele foi preso, ele enviou essa carta ao juiz, mostrando que estava arrependido, né? Então aqui ele verbaliza, né? Conhece-te a ti mesmo, a citação de Sócrates, para trazer à tona esse ethos de inteligência, talvez de alguém que tenha estudado, né?
Talvez seja esse o maior desafio que temos. Desde o início, minha meta era ser um cidadão de bem, mas inexplicavelmente as coisas tomaram outro rumo. Nessa carta, então, ele já se apresenta como alguém religioso, né? Ele pede perdão às famílias e diz que seja o que Deus quiser. Diz que está arrependido e constrói então outro ethos por meio também, né, de outras estratégias de patemização, outras estratégias discursivas que levam então a outros efeitos de sentido. Por quê? Essas estratégias diferenciadas, como vocês viram numa carta que tinha uma finalidade e nessa carta que tem outra finalidade, estão condicionadas pelo postulado de intencionalidade, por assim dizer, né? Pelo projeto de influência que ele quer organizar nessa mise-en-scène discursiva que ele constrói. Bom, espero que esse breve vídeo, né, possa te ajudar a entender a forma como a semilinguística concebe que todo ato de linguagem é orientado por um postulado de intencionalidade. É a partir da intencionalidade do sujeito que ele vai lançar mão de determinadas e de diferentes estratégias discursivas. Então, até breve e bons estudos!